Coloquei, logo menos começa. Começou. Gravando. Bom, vamos lá. Quando vocês estiverem vendo, vocês me avisam, por favor. Mas ainda não apareceu aqui, não. Tá indo agora. Desculpa o aula XX, eu nunca lembro qual é o número da aula. Bom, hoje a gente vai falar de dois pontos na parte de matrizes, que é a matriz inversa e os determinantes. Peraí que meu computador travou. Acho que foi agora, peraí. Desculpa, gente. Travou aqui. Vamos de novo. Vocês estão vendo? Agora é tela, mas não está no modo de apresentação, Pedro, tá? Eu estou tentando. Aqui, Foi. Então, tá bom. Então, a gente vai começar por matriz inversa. Então, eu vou fazer uma rápida retomada. Acredito que vocês já tenham visto isso na parte de matriz, que é a matriz identidade. O que é a matriz identidade? Ela é uma matriz quadrada, que a diagonal principal dela todos os termos são 1 e todos os elementos fora da diagonal principal são 0, tá? Então, a gente tem uma matriz de identidade de ordem 2, de ordem 3, de ordem n, certo? O que é importante a gente lembrar sobre a matriz de identidade? Ela é um termo neutro nas matrizes. Então, se eu pegar qualquer matriz que seja e multiplicar pela matriz identidade de mesma ordem, eu tenho a mesma matriz. Então, eu tenho uma matriz M, multiplico por uma matriz identidade, o resultado final continua sendo a matriz M. E aí, a gente tem, então, a matriz inversa. Ela é uma matriz quadrada, de ordem N, depende da matriz original que a gente está falando, que quando a gente multiplica a matriz original pela matriz inversa, a gente tem uma matriz de identidade. Como assim? Vamos supor que eu tenho uma matriz A de ordem 2, com esses 4 elementos, 1, 3, 2 e 7. E eu tenho essa matriz B, de termos 7, menos 3, menos 2 e 1. Isso é um exemplo, tá? Quando eu multiplico A por B, então 1 vezes 7 é 7, 3 vezes 10, 3 vezes menos 2, menos 6, 7 com menos 2, 1. 1 vezes menos 3 é menos 3, 3 vezes 1 é 3, somos 2 é 0. Quando eu resolvo isso daqui, eu tenho uma matriz identidade. Então, eu digo que a matriz B é a matriz inversa de A, que a gente chama de A elevado a menos 1. Então, a matriz inversa, ela depende da sua matriz original, tá bem? E aí, qual é a propriedade? Se eu multiplicar uma matriz A pela sua inversa, ou multiplicar a matriz inversa por A, eu tenho uma matriz identidade. A gente vai entender agora para frente por que isso é importante. Como que eu acho uma matriz inversa? Aqui eu dei um exemplo para vocês de uma matriz A e de uma B, e a gente descobriu que a B era a matriz inversa. Mas e se a gente precisar encontrar? Como que a gente faz? Imagina que eu tenho uma outra matriz A de termos 3, 7, 5 e 11. E eu quero achar essa matriz inversa. Eu sei que a matriz inversa vai ter 4 elementos diferentes, A, B, C e D. Certo? E eu sei que se eu multiplicar uma pela outra, eu vou ter uma matriz de identidade. Então, eu monto a estrutura, né, a multiplicação de matrizes, e eu vou multiplicar a matriz A pela matriz A menos 1. No caso aqui, eu fiz ao contrário, para vocês verem que tanto faz eu colocar a matriz inversa antes ou depois. A gente faz o quê? A gente resolve isso como uma multiplicação de matrizes normais. Então,
A vezes 3 mais B vezes 5 é o primeiro termo. A vezes 7 mais B vezes 11 é o segundo termo, terceiro e quarto. O que acontece aqui? A gente passa a ter um sistema de equações. Eu sei que 3A mais 5B é 1, que 7A mais 11B é 0, 3C mais 5D é 0, 7C mais 11D é 1. Eu tenho duas incógnitas e duas equações diferentes. Eu resolvo essas equações, então, isolo A na primeira equação e substituo na segunda, eu chego ao valor. A gente vai depois no exercício resolvido fazendo um passo a passo, mas aqui é só uma transformação algébrica, tá bom, gente? É uma resolução de um sistema de equações. A gente acha que o A é menos 11 sobre 2 e o B é 7,5. Eu também tenho um sistema de equações para os termos da segunda linha da minha matriz e eu encontro os dois valores. Pronto, achamos a nossa matriz inversa. Então, se eu tenho uma matriz A com os termos 3, 7, 5 e 11, a inversa dessa matriz vai ser a matriz A elevado a menos 1, com esses termos aqui. Dúvidas até aqui? Vou assumir que não. Aí vamos fazer a checagem, então. Vamos pegar a minha matriz A e multiplicar pela minha matriz inversa. 3 vezes menos 11 sobre 2 é menos 33 sobre 2. 7 vezes 5 sobre 2 é 35 sobre 2. Somo tudo isso, eu vou ter 1. 3 vezes 7 sobre 2 é 21 sobre 2. 7 vezes menos 3 sobre 2 é menos 21 sobre 2. É 0. De novo, uma multiplicação normal. Vocês vão ver que eu acabo com uma matriz identidade. Com isso, a gente garante, né, a gente tinha a matriz inicial, calculamos a sua inversa e testamos. Vamos ver se ela é inversa mesmo. Multipliquei a inicial pela inversa, me deu uma matriz identidade, encontramos a matriz inversa. Certo? Vamos fazer de novo. Tentar encontrar outra vez a matriz inversa. Eu tenho essa matriz aqui. 1, 2, 4 e 8. E eu quero achar a minha matriz inversa. Então, mesma coisa. Vamos montar o sisteminha de equações. Aí, olha só. Eu tenho que A mais 2C é igual a 1. E 4A mais 8C é igual a 0. Vocês percebem que daqui para cá, eu multipliquei o A por 4 e o 2C por 4, mas o valor aqui passou de 1 para 0? Não existe resposta para isso. A mesma coisa para a coluna. B mais 2D é 0, 4B mais 8D é 1. Eu estou multiplicando por 4 o lado esquerdo da equação e está aumentando em 1 do lado direito da equação. Ou seja, eu não tenho solução. O que isso significa? Significa que a minha matriz A, ela não é invertível, ela é singular. Então, isso é importante para a gente entender. Nem todas as matrizes possuem uma matriz inversa, tá bom? A gente vai ver, a hora que a gente passar por propriedades, que tem um jeito muito simples de saber se uma matriz tem ou não tem inversa, que é com determinante, que é o que a Camila vai explicar para vocês logo depois. Então, até agora, o que eu preciso que vocês lembrem? A matriz inversa é uma matriz que, quando eu multiplico a minha matriz original pela inversa, eu tenho uma matriz identidade. Para encontrar uma matriz inversa, eu faço essa multiplicação de matrizes e monto um sisteminha de equações, mas não são todas as matrizes que possuem uma matriz inversa. Quando ela não é invertível, quando uma matriz não possui uma matriz inversa correspondente, ela é chamada de singular. Aí vocês podem me perguntar, tá, mas meio abstrato, né? Eu também posso... Qual que é a vantagem de uma matriz inversa?
Palpável para a gente, controle de tráfego usa matriz inversa, análise populacional usa matriz inversa, e aí uma coisa que a gente tem muito no nosso dia a dia, criptografia usa matriz inversa. Opa! Aí, desculpa. Desculpa, volta. Antes eu vou falar das propriedades, eu pulei isso daqui. Então, propriedades importantes da matriz inversa. Primeira coisa, só existe uma matriz inversa para cada matriz original. Não existem dois resultados diferentes, certo? 2, nem todas as matrizes podem ser invertíveis. E aí, a Camila vai explicar para vocês o que é determinante, mas a gente já fica na cabeça. Se eu calculo o determinante de uma matriz e ele é 0, eu não tenho matriz inversa, certo? Terceiro ponto, a matriz inversa da inversa é ela mesma. Então, se eu tenho uma matriz, faço a inversa dela e a inversa dela de novo, eu vou ter a matriz original, tá bom? Então, tem a matriz A e a matriz B. Se a B é a inversa de A é a inversa de B, certo? A matriz transposta, lembra que é a matriz que as linhas viram colunas e as colunas viram linhas? A matriz transposta de uma matriz inversa também é o contrário. Se eu tenho uma matriz, faço a transposta e calculo a inversa dessa transposta, é a mesma coisa que eu pegar uma matriz, calcular a inversa e depois calcular a transposta. Essas regras, sim, essas propriedades, conforme vocês forem fazendo exercício, vocês vão pegando. Não é muito comum ter exercício tão específico de propriedades, mas é bom vocês saberem, né? Até porque às vezes vocês precisam disso para resolver alguma coisa, algum exercício. E a matriz inversa de uma matriz identidade é ela mesma, certo? Então, se eu tenho uma matriz identidade, para eu calcular a inversa dela, é ela mesma. Dúvidas até aqui? Tranquilo. Tranquilo. Então, agora a gente vai falar de aplicação de matriz inversa, que é a questão da criptografia. Eu trouxe isso para vocês entenderem um pouco para que a gente usa isso, né? Então, vamos lá. Como que eu uso isso em criptografia? Imagina aqui que eu tenho todo o nosso alfabeto, tá bom? E números correspondentes a cada letra. O que acontece? Eu, quando vou mandar uma mensagem, eu escrevo alguma coisa e cada letra vira um número em uma matriz. Então, vamos supor que eu e a Camila, a gente vai conversar. Eu vou mandar uma mensagem criptografada para ela. O meu celular, ele tem a matriz A para criptografar a minha mensagem. Então, eu vou ter a minha mensagem, todas as letras viraram números, e eu multiplico a minha mensagem pela matriz de criptografia. Quando a Camila receber essa mensagem, ela vai multiplicar essa matriz que ela recebeu pela matriz inversa que ela tem. Eu vou dar um exemplo, então vai ficar mais simples, tá bom? Como que isso funciona? Vamos supor, eu quero mandar uma mensagem. Escrevi lá a minha mensagem para a Camila, e como eu tenho uma matriz de criptografia de 2 linhas, toda a mensagem que eu escrevi vai ser transformada em uma matriz de 2 linhas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 18 caracteres. Eu escrevi uma mensagem de 18 caracteres, como eu vou multiplicar pela minha matriz de criptografia de 2 linhas, eu virou uma matriz de 9 colunas e 2 linhas. Quando eu for enviar a minha mensagem, porque esta mensagem aqui, todo mundo consegue ler. É só você substituir a letra pelo número. Mas o que eu faço quando eu mandar para ela? Lembra que eu tenho esta matriz de criptografia aqui? Eu multiplico a minha mensagem
pela matriz de criptografia e eu envio esse dado para a Camila. Qualquer um de vocês que pegar a mensagem vai receber este dado aqui. E vocês, obviamente, não vão conseguir identificar, porque, né, não existe a 76ª, o 76º caractere. A Camila possui no celular dela uma matriz inversa da minha. Então, ela pega a matriz inversa dela e multiplica por essa matriz N que ela recebeu. Lembra que a matriz que ela recebeu é a mensagem original vezes a minha matriz? Quando ela multiplica uma matriz pela sua inversa, eu tenho uma matriz identidade. Qualquer matriz multiplicada pela matriz identidade é ela mesma. Quando a Camila faz a mensagem recebida vezes a matriz inversa de criptografia, ela passa a ter exatamente a matriz original que eu mandei. E aí sim ela consegue mudar, e aí, né, só descobrir qual é a mensagem que eu mandei para ela. Certo? Exercício resolvido agora. Eu vou deixar 2 minutinhos vocês fazerem um exercício. Sabendo que a matriz A é inversa da matriz B, eu quero que vocês calculem quanto vale x menos y. Vocês têm 2 minutos para tentar fazer. E aí? Alguém conseguiu começar? Dar uma rascunhada? Como é que tá? Eu chutei aqui. Eu não sei se eu fiz certo. Chutar e não saber se fez certo são coisas diferentes. Se É. você chutar, eu não quero saber o que você achou. Mas se você tentou, eu quero saber quanto que deu. Não, eu tentei fazer a matriz inversa de cabeça, né? Que eu vi que ela inverte o 1 com 2, 2 e o 1, 2, ele vira o inverso no valor, né? Fica negativo. Ou seja, o y seria menos 5 e o x seria 2. É isso? Quase. Quase, né? Então, eu sabia que tinha alguma coisa. Vamos lá. O que acontece? Aqui deveria aparecer a matriz inversa. Eu acho que na animação entrou antes, João. Não. Bom. Deixa eu pegar a caneta aqui, aí eu mostro. Bom, se A é a inversa de B, eu sei que fazer A vezes B
vai me dar uma matriz Identidade. identidade. 1, 0, 0, 1. Então, eu sei que A vezes B vai dar essa matriz. O que é A vezes B? É 2 vezes 3 mais 5 vezes menos 1. Certo? E aí eu vou criando as equações. Aí o que acontece? Eu vou ter, ó, o termo zero, que é primeira linha, segunda coluna, vai ser 2 vezes y mais 5 vezes 2. Vai ser igual a zero. O segundo termo, que vai ser a segunda linha vezes a segunda coluna, é... desculpa. Volta. Se eu tenho que 2y mais 10 é igual a zero, eu sei que o y é menos 5. Então, beleza. Eu também sei que 1 vezes y mais 2 vezes x, que é segunda linha aqui, 1 vezes y mais 2 vezes x vai me dar 1. Como eu já sei que o y é menos 5, eu sei que o x é 3. Eu tenho que saber quanto é x menos y. É 8. Entenderam o conceito? Resultado. Eu cheguei nesse resultado. Maravilha. Maravilha. Dúvidas? Ou podemos ir para o próximo? Eu só tenho uma dúvida. Se isso é uma propriedade ou eu, ou eu realmente, se isso existe, eu posso ser enganado pelos meus sentidos. Na verdade, eu acho que eu tenho que validar se a matriz ela tem uma inversa, né? Tem essa propriedade que não necessariamente as matrizes podem ter uma inversa, é isso, né? Isso, mas o exercício, no caso, ele avisa que a Aí, matriz A é inversa da matriz B. ele afirmou, né? É verdade. Bom, Lembrado. Porque o primeiro, eu não sei se é um fato isso, que na matriz 2 por 2 pelo menos, né, na identidade, mas eu também não sei se nas outras. O 2 que está na matriz A, que está no primeiro índice, né, o índice 1, ele vai para o último índice, que é o 2 2. Isso é sempre, certo? como? Desculpa. Ó, na matriz A, ele tem o índice 1, que ele carrega o valor 2. Na matriz B, o índice 2 2 ele também carrega o valor 2. Tá bom. E aí, o X, que é a matriz, que é o índice 2 2 na matriz A, ele está no índice 1 da matriz B. É sempre essa lógica, né? E não é, ou não. Aqui eu Não. pensei nessa lógica, entendeu? A Aí eu Camila, posso. a Camila pode até me corrigir, mas não acho que não é uma regra. Talvez mas não, acho que é muito mais uma coincidência. Sim. Foi uma coincidência. Coincidência, Podia né? não ter acontecido. Beleza. Então eu passei perigo aqui. Então a ideia é, vocês sempre montam a multiplicação das matrizes, tá bom? Vocês sabem que quando a gente multiplicar duas matrizes e ela vai ser igual a uma inversa, eu vou ter um sistema de equações. E a partir dali a gente resolve. A gente vai fazer outro exercício agora, que é o seguinte. Eu tenho a matriz A, 3, 3. Eu quero que vocês calculem a matriz inversa. Eu vou dar 2 minutos de novo para vocês. Vou dar um spoiler, tá? Tem inverso. Eu não vou sacanear vocês desse jeito. Então, podem...
E aí? Conseguiram começar, ao menos? Da primeira linha. Bom, como a gente está com o tempo apertado, vamos lá. A ideia é basicamente a mesma. A gente tem a matriz A gente quer calcular a matriz inversa, A menos 1, certo? E a gente sabe que ela vai dar uma matriz de identidade. Eu faço essa multiplicação e eu vou gerar um sistema de equações. Então, eu não vou resolver absolutamente tudo, mas só para a gente ter uma ideia, eu sei que 2A mais G é 1, 6A mais 2G é 0. Consigo ir resolvendo, tá certo? Até chegar na minha matriz final. Então, só para vocês, eu estou correndo porque o nosso tempo está curto, tá, gente? Mas assim, de novo, pego a minha matriz, multiplico pela inversa, coloco letras, né, para a gente identificar, monto sistemas de equações, e aí eu vou fazendo a resolução, tá certo? Professor, na multiplicação, não deveria ser 2 vezes A, 2 vezes D e 2 vezes G? Aonde? Aqui, ó, quando você foi fazer a multiplicação desse primeiro A aí. Aqui. Ou desse 2, quer dizer. Aqui. Isso. 2 vezes A, mais Isso. 0 vezes D. É 0 mais vezes D. 1 vezes... Porque lembra que é a primeira linha com a primeira coluna vai gerar o termo 1, 1. Aí, a segunda linha com a primeira coluna gera o termo 1, 2. Lembra disso? Entendi. Então eu estava fazendo errado. Eu estava fazendo esse 2 multiplicando o A, o 2 multiplicando o D e 2 multiplicando o G. Não, então vamos lá. Lembrando, gente, eu faço a primeira linha com a primeira coluna, eu tenho o termo 1, 1. Quando eu faço a primeira linha com a segunda coluna, então 2B mais 0E mais 1H, eu tenho o termo 1, 2. Aí, primeira linha com terceira coluna, eu tenho o termo 1, 3. E aí a gente vai montando. Então, sempre é linha vezes coluna, e aí vai tendo todos os termos ali na nossa matriz. Certo? Certo. Dúvidas? Camila, vou passar para você, então, que o resto é exercício para eles fazerem em casa. Hello, gente. Até coloquei no chat, né, de sempre lembrar que quando a multiplicação é fazer linha por coluna. Eu sei que é meio idiota, mas eu sempre lembro assim. Eu vou apresentar aqui. Beleza. Opa. Então aqui, antes só eu queria mostrar uma coisa, que foi bem um azar, né? Só mostrar rapidinho, né, no caso do que o Guilherme estava falando. Ó, esse aqui é um caso de matriz inversa, né? 1, 2, 3, 4. Dá para vocês fazerem, que é facinho de lembrar. E aí faz a conta, né, que o Pedro mostrou, né, do ABCD, linha por coluna, então linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna, assim por diante. E aí chega numa matriz bem feinha, que não tem nada a ver com a primeira, tá vendo? Os termos, eles não mudam de lugar, eles só ficam feios, na verdade. E é isso, eu só queria mostrar isso rapidamente. Então, sempre lembrem de fazer o método. Infelizmente, eu gostaria muito de falar que não é verdade,
mas infelizmente não tem nada tão direto. Vou falar um pouquinho de determinantes. Me interrompam se precisar, tá, gente? Tá aí. Então tá. O determinante é um número associado a uma matriz quadrada. É um número real, importante dizer. Pode ser qualquer número. Ele é utilizado para descobrir se uma matriz quadrada é invertível, né? Como o inversível. Acho que é inversível. Desculpem. Então, inversível, como o Pedro já falou. Eu falei invertível, desculpa. Não, eu acho que é inversível, mas eu não tenho certeza agora, porque eu só fui escrevendo, né? Mas eu acho que é inversível. Então, a gente usa o determinante, uma das utilidades é para saber se uma matriz quadrada é inversível. A gente chama ele, né, quando a gente vai escrever, a gente coloca det-m, né, pensando M como a matriz M, que eu estou tentando procurar o determinante, então a gente lê determinante da matriz M. Ele é representado por barras verticais entre os elementos da matriz em questão. Então aqui tem um exemplo, né, a gente tem uma matriz M, aqui são os elementos da matriz M, se eu vou falar do determinante, ao invés de usar o colchete, eu vou usar essas barrinhas. E aí entra a pergunta importante do dia, né? Como a gente calcula esse determinante? A resposta depende da ordem da matriz. Lembrem-se sempre quando eu falo de determinante, eu estou pensando em matriz quadrada, então ordem 1, 2, 3, assim para cima. A gente vai começar aqui falando da ordem 1. A gente vai falar de ordem 1, ordem 2, ordem 3, vocês vão ver que cada uma tem a sua especificidade. Mas tem alguns teoremas gerais que a gente consegue verificar para todo mundo ou quase todo mundo, mas eles são um pouco mais complexos. Então, começando da matriz, né, 1 por 1, ou aí até pergunto para vocês, lembrem de ordem de matriz? Então, 1 por 1 é a matriz de ordem 1. O que isso significa? Que é uma matriz que tem uma linha por uma coluna, né? Linha por coluna. Eu sempre coloco porquinho, porque é fofo e ajuda a lembrar. É para comentar com a mensagem que eu mandei, criptografia. Eu não vou nem comentar, porque meu time perdeu pro Palmeiras. Então, eu prefiro não falar nesse momento. Enfim, então, bom, essa matriz 1 por 1 é que tem um elementinho só. Nesse caso, o determinante é direto, né? O determinante vai ser igual ao único elemento. Então, se a matriz tem 1 por 1, tem o elemento 2, determinante igual a 2. Tão simples quanto isso. Então, o determinante da matriz M é igual a 2. Matriz 2 por 2, de ordem 2. Lembra que a gente tinha conversado já faz uma semana, 2, sobre diagonais principais e secundárias? Elas são bem importantes em determinantes. Então, quando a gente fala de matriz 2 por 2, né, que tem essa carinha, 2 linhas e 2 colunas, a gente calcula os determinantes de forma super direta através da multiplicação dos elementos das diagonais. Então, a gente vai na diagonal principal na positiva e volta na negativa na diagonal secundária. A gente pode fazer uma flechinha, né? Então, o determinante da matriz N vai ser a multiplicação dos elementos da diagonal principal menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então, aqui pegando esse exemplo já, né? Desse 3, 2, 2, 1. Como a gente faria? Seria 3 vezes 2 menos 2 vezes 2. Então, daria 3 menos 4, esse determinante seria menos 1. Nesse caso, a gente pode dizer que tem, por exemplo, uma matriz inversa, porque ele só não vai ter matriz inversa se for igual a 0. Mas não tem problema ser negativo. Beleza. Tudo certo até aí? Vamos fazer uns exemplos juntos? É que eu acho que vai ser rapidinho, viu, gente? Literalmente vai 1 minuto e meio para vocês tentarem fazer. E aí a gente já faz na sequência. Eu ia até colocar um cronômetro, porque eu acho que esse exercício é realmente bem rápido. Eita, nós que eu sumi. Peraí, gente. Problemas técnicos.
Eu queria só dizer em minha defesa que eu só uso Windows porque eu sou obrigada no trabalho, viu, gente? Eu não sou a favor dessas coisas do Windows, não. Só para deixar muito bem colocado aqui. Eu uso o quê, então? Linux, obviamente, né? Como assim, uso o quê? Ah, tá. Essa galera muito de exatas eu não dou conta, não. Nossa senhora. Por isso que a gente desativa o som do Pedro nesses casos, gente. Mas então, você consegue voltar seu som só para testar? Fala aí com a gente. Consigo. Tá boa, eu sempre fico preocupada. O Mas meu beleza. irmão me zoa porque eu uso Windows, como se eu fosse um alienígena. Você usa o Seu irmão Windows? está certo. Seu irmão está Só que o certo, meu irmão Pedro. tem 16 anos, eu me sinto um idiota, né? Pois é, pirataria também Oh. sou a favor. Concordo, Vitor. Vitor é corretíssimo. Enfim, vamos fazer esses exemplos aí. Então aqui, né, o primeiro acho que é bem direto. Não sei se todo mundo concorda, né? Consegue ver aí diretão, determinante igual a 7, né? Matriz 1 por 1. Próximo. Alguém quer falar aí? O Rafael falou, né, que ele tinha feito. Rafael, conta aí como você fez o determinante da matriz Q. Pode ser no chat, pode ser. É isso, manda ver. Melhor. Abre o microfone. Eu peguei a diagonal principal, e multipliquei os termos dela, que é 2 vezes 3 menos 5 vezes 7, que deu menos 29. Boa. Então, perfeito, Rafael. 2 vezes 3 menos 5 vezes 7, né? Então, 6 menos 35 menos 29. Direitinho. Perfeito. Eu vou tentar passar um pouco mais rápido, a gente tem 15 minutos de aula. Então, o próximo vou fazer direto, até porque a ideia é a mesma, né? Então, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Diagonal principal, então, menos 2 vezes 3. E aí, menos 2 vezes 3. E depois a gente vai voltar na negativa. Então, menos 5 vezes 7. Isso aí tem que tomar bastante cuidado, viu, gente? Porque tem a questão do sinal. Então, menos 2 vezes 3 menos 6, tão simples quanto isso. 5 vezes 7 é 35, mas lembrem-se que aqui é menos 35, mas tem um menos na frente, então vai virar mais 35. E aí a gente já tem aqui um caso que a gente está vendo, né, de inversão de sinal. Então, 29. Vamos falar agora de determinante 3 por 3. Então, nas matrizes de ordem 3, a gente continua usando as diagonais, elas continuam sendo bastante importantes, e sempre a regra de diagonal principal na positiva e diagonal secundária na negativa é a mesma, mas aí a gente usa o que a gente chama de regra de Sarros, que provavelmente vocês já entraram em contato na vida de vocês, que a ideia é a seguinte, né? Você tem uma matriz 3 por 3, você pega ela aí bonitinha, aí você pega as duas colunas que estão aqui e coloca ela, ó, então você escreve o primeiro determinante, aí você pega as duas primeiras colunas e coloca ela aqui do ladinho, só que vai ser só um apoio para facilitar, né? E aí a gente faz a soma dos elementos das diagonais principais multiplicados e subtrai o da diagonal secundária multiplicados, beleza? Então a gente vai fazer aqui, né? Por exemplo, nesse caso, a gente vai na positiva aqui. 1 vezes 5 vezes 8, mais 2 vezes 6. Aí, como a gente escreveu aqui do ladinho, eu vou usar cola. 2 vezes 6 vezes 2, positivo, mais 3 vezes 2 vezes 5. Perfeito? E aí a gente volta subtraindo. Então, menos 2 vezes 2 vezes 8, menos 1 vezes 6 vezes 5, menos 3 vezes 5 vezes 2. Então, basicamente, essa descrição que eu fiz aqui, né? Beleza? Faz sentido? Tudo certo? Fechou. Às vezes a gente. Sim. Beleza, Rafael. Às vezes a gente, sei lá, aprende isso, só não lembra do nome, mas o nome disso é regra de Sarros. E aí é tão simples quanto fazer a conta, só sempre lembrem de colocar o negativo na frente quando vocês estiverem voltando, porque senão vai dar errado. Então, é isso aqui, vai dar 40, 24, né? 1 vezes 5 vezes 8, 1 vezes 5, 40. 2 vezes 6, 12 vezes 2, 24. Vocês podem corrigir minhas contas. Mas se tudo der certo, no final das contas a gente vai chegar no determinante 2 por esse tipo de matriz. Beleza? Então, mais um exemplo juntos. Como ainda tem bastante coisa para falar, eu vou sugerir. E a Gabi também chegou, enfim, gente, está acabando já, brincadeira. Então, vou colocar mais esse exemplo, dou mais 2 minutinhos, façam a primeira, acho que é mais importante, o resto a gente faz junto, só para vocês terem feito um exemplo. Oi, Gabi. 9h05 a gente fala de novo.
A ignorância digital, gente. Tá refutando o IN. Nove cinco. Pessoal, vocês conseguiram fazer um pouquinho? Pera aí, rapidão, só uns 10 segundos, rápido. Beleza. Eu fiz alguma coisa aqui, eu nunca sei se tá certo. Eu sou impreciso na matemática, até tem um caminho, mas eu sou impreciso. Em matemática é precisão, né? O segredo é sempre seguir os passinhos, né? Então, passo número 1, escrever o determinante. Passo número 2, colocar as colunas de apoio. Eu passo número 3, ir somando e subtraindo. Mas só uma propriedade. Na volta, por exemplo, na volta, quando eu vou fazer as multiplicações, eu somo os resultados das multiplicações e eu só faço a diferença entre a ida e a volta, né? Ou na volta. É que dá na mesma, na verdade. Porque aí o que você está falando é de uma distributiva de sinais. Se você for na ida, né? Se for no mais, beleza, isso não tem dúvida, mas na volta, quando você volta, se você pegar, tipo, o primeiro e fazer negativo, então, menos 5 vezes 4 vezes 5, menos 2 vezes 2 vezes 4, menos 1 vezes 4 vezes menos 1. Isso é a mesma coisa do que eu falar menos e somar tudo, entendeu? Porque, na verdade, é só uma distributiva de sinal, aí vai do gosto do freguês. Eu acho mais fácil sempre ir no menos, porque você não tem chance de errar, você não tem chance de esquecer. Então, acho que é mais fácil nesse caminho. Mas eu vi que eu esqueci, eu já errei na hora de copiar, eu copiei a matriz errada. Isso é sempre um problema, cuidado. Rafael perguntou se é 37. Vamos ver se é 37, Rafael. Então, beleza, né? Como eu tinha comentado, a primeira coisa a gente copia a matriz, coloca as duas colunas, sempre lembrem, são duas só, né? Coluna de apoio, e a gente vai na ida e na volta. Então, vou começar, né? Então, na ida, 2 vezes 4 vezes menos 1, mais 1 vezes 2 vezes 5, mais 5 vezes 3 vezes 4, beleza? Aí, na volta, menos, esse menos tá aqui junto, né? Menos 1 vezes 3 vezes menos 1, menos 2 vezes 2 vezes 4, menos 5 vezes 4 vezes 5. Só, né, lembrando a pergunta do Guilherme, isso seria a mesma coisa se eu colocasse só o menos aqui na frente e colocasse tudo isso aqui entre parênteses, colocasse mais. Daria na mesma, porque aí eu estaria fazendo uma distributiva de sinal. Mas assim, cuidado, você pode esquecer, você pode ter algum problema de sinal no meio, isso é sempre um problema, é melhor não brincar com o sinal, deixar ele direto. Então, beleza, a gente fez essa primeira parte, agora é só fazer conta, né? Então, 2 vezes 4 vezes menos 1, menos 8, aqui 2 vezes 5 vezes 1, 10, 5 vezes 3 vezes 4, 60, e menos 3, né? Tomem cuidado quando tem menos 3, aí, 2 vezes 2, 4, vezes 4, né? 4 vezes 4, 16. 5 vezes 4. Gente, pode ser que eu erre conta, viu? Então, relaxa com o bicho aí. Vamos corrigindo minhas coisas também.
5 vezes 4, 20. 20 vezes 5, 100. Parece que está certo, mas me corrijam, porque pode ser que não esteja. Vocês estão vendo o erro de conta? 62 mais 3, 65, menos 116. Acho que eu fiz isso na mão em um momento. Deu menos 51 para mim. Você consegue ver onde você errou, Rafael? Para começar, eu não desenhei bonitinho, assim, tipo, acabei correndo, desenhando, colocando os números muito rápidos, aí não ficou na linha certa, entendeu? Aí eu acabei confundindo. Saquei. Esse tipo de problema e problema de sinal, acho que são os principais, então sempre fiquem bastante atentos em relação a isso, porque aí você faz todo o trabalho e perde o trabalho, dá muita dó e raiva, então fiquem espertos. Bom, gente, eu vou passar os próximos, porque eu ainda queria paciência é a chave do negócio, esse é o rolê. Porque eu ainda quero falar um pouquinho de propriedades, então eu vou passar rapidinho, depois faço em casa, é importante treinar, mas assim, o algoritmo é o mesmo, né? Fazer a cópia, fazer conta de ida e volta e tal. Determinantes 4x4 para cima. Então, isso aqui é um pouco complicado, então eu vou falar rapidamente o que aconteceu. Eu fiz toda essa parte, tá nos slides, só que é super, super mais longo, digamos assim, né? Tem algumas regrinhas internas e tal. A gente pode passar isso, pode falar isso como extra, mas não vai dar tempo de falar em aula. E outra coisa, né? Então, tem algumas formas famosas, né? Eu vou pelo Teorema de Laplace, que é o que eu me sinto mais, não sei, eu acho mais fácil de lembrar. Tem também a regra de Chiot, que é o que o Felipe gosta mais, por curiosidade de vocês. Mas esse é um assunto que não é muito cobrado no Enem, é muito difícil aparecer uma matriz 4x4, isso é coisa de FUVEST, isso quando aparece, então nem na FUVEST aparece. Então, eu te vai disponibilizar essa parte no Google Classroom e qualquer dúvida, tirem com a gente. Mas também a gente pode falar sobre isso no final da aula em outro momento, se vocês quiserem. Então, vamos para propriedades, que isso que é um pouquinho mais importante. Também vou passar rapidamente, porque a gente tem 5 minutinhos, tá? Então, os determinantes têm uma série de propriedades importantes, a gente vai falar sobre elas, e eu só quero atentar para uma nomenclatura, porque eu vou ficar falando de filas, às vezes, só para evitar falar linhas e colunas, mas dá na mesma. Quando eu falo fila, ou é linha ou é coluna, vale para os dois. Então, começando aqui com a famosa, né, a propriedade da matriz inversa. Então, a matriz vai ter uma inversa se o determinante for maior que zero. Uma coisa que vocês podem usar para lembrar disso, é até bom que vocês lembram duas coisas ao mesmo tempo, é que o determinante da inversa, então o determinante da matriz inversa, é 1 sobre o determinante da própria matriz. Então vamos supor que eu tenho uma matriz A, que eu calculei a matriz inversa, que é o A menos 1. O determinante dessa matriz A menos 1 vai ser 1 sobre o determinante da primeira matriz. Então quer dizer, se eu tivesse essa primeira ter dado um determinante zero, ia dar uma divisão por zero, que é impossível. Então, não tem como isso acontecer. Então, isso é um motivo matemático para vocês lembrarem. Vou também passar, beleza, gente? Qualquer coisa. Eu procurei uma demonstração, mas eu não encontrei nada muito bom. Então, por isso que eu também deixei por aí. Eu acho que é uma boa demonstração, né? Falar dessa propriedade. Próxima propriedade. Isso aqui é a propriedade da matriz transposta. Então, a gente sabe que o determinante de uma matriz vai ser igual ao determinante da transposta. Não confunda a matriz transposta com a matriz inversa. A matriz inversa é essa que o Pedro fez todo o rolê, né? A matriz transposta, pelas minhas contas, foi dada na aula anterior de matrizes, né? E é basicamente quando você inverte as linhas pelas colunas, né? Então, a gente tem aqui uma matriz M, então, que a coluna é 7, 2, 5, 1, e a transposta né? A gente rebate ela. Então, o 7, 2 vira linha e o 5, 1 vira linha. Beleza? Então, invertendo colunas e linhas. Por que isso funciona, né? Então, se a gente fizer a ida e a volta, aqui eu acho que a matriz 2 por 2 é bem fácil de verificar, o que acontece é que a gente só está mudando a ordem, mas a conta é a mesma. Então, ó, 7 vezes 1 na ida continua sendo 7 vezes 2. Na volta, aqui é 5 vezes 2 e aqui é só 2 vezes 5. A gente muda a ordem, mas a conta é a mesma. Por isso que o determinante vai ser igual sempre. Próximo, mas me interrompam, caso tenha dúvidas. Determinante da fila nula. Então, se a gente tem uma matriz que a linha ou a coluna for zerada, o determinante, você não precisa nem fazer conta, é zero, nem precisa fazer conta, essa matriz não tem inversa. Toda vez que vocês verem algo assim. Aí aqui só uma demonstraçãozinha, né, de uma matriz 3x3. Se você fizer essa multiplicação, das diagonais para ver o determinante, vocês vão ver que
tanto se a linha quanto se a coluna for zerada, sempre vai ter um elemento zero na conta. Então, aqui a gente vai passar por um zero, aqui a gente vai passar por um zero, e aqui a gente vai passar por um zero. Na volta, a mesma coisa. Por isso que o determinante é zero toda vez que a gente tem uma linha ou uma coluna zerada. Façam um teste. Próximo. Propriedade da multiplicação por uma constante. Isso aqui tem uma demonstração bonitinha. Então, se a gente tem uma matriz e a gente multiplica uma linha ou uma coluna dessa matriz por uma constante, que eu estou chamando aqui de K, o determinante da matriz resultante vai ser igual ao da original, porém multiplicado pela constante. Por que isso acontece? Então, aqui a gente tem uma continha usando, né, os elementos com os coeficientes. Aqui eu não estou nem olhando, né, com números, que eu acho que fica mais fácil. Então, esse aqui é um determinante da A, que é um determinante comum, né? A1 vezes A2, vezes A3, depois vocês verifiquem. E aí, nessa A', eu estou multiplicando uma das colunas por K. Funcionaria se fosse linha também, ia dar na mesma. Como eu comentei, no caso da coluna zerada, toda multiplicação que você passar, quando for fazer o determinante, você vai acabar pegando um K. Então, aqui, ó, você pega um K aqui, na ida, né? Na ida. Aqui um K, aqui você pega um K de novo, aqui você pega um K de novo. Na volta, um K que você tá pegando esse, um K que você tá pegando esse, um K que você tá pegando esse. Então, o que acontece? Reparem que todos os elementinhos ficam com K. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso trazer o K para frente, né? Colocar ele em destaque aqui. E esse pedacinho vai ser igualzinho da determinante da matriz original. Então, por isso que funciona, vira K determinante da matriz original. E se eu tivesse, sei lá, vocês podem sempre pensar que tudo bem, se eu tivesse multiplicado outra linha por, sei lá, outro K, né, um K2, sei lá. Vocês podem ir sempre fazendo a demonstração e verificando que isso vai funcionar de novo, de novo, de novo. Então, viraria o K vezes K2 vezes determinante. Eu sei que é um pouco abstrato, mas é muito interessante de se ver e eu sugiro que vocês façam em casa. Estamos acabando a aula, tá, gente? Eu sei que já são 9h15. Então, propriedade das filas paralelas. Se a gente troca duas filas paralelas, né, então sequência de lugar, o sinal do determinante deve inverter. Então, né, na verdade, paralelo não é que é sequência, né? Só se eu trocar uma coluna por outra coluna de lugar, ou uma linha por outra linha de lugar, né, o determinante inverte. Então, por que isso acontece? Porque aqui, a nossa troca de lugar, ela acaba fazendo com que o sinal da ida ou da volta fique diferente. Por quê? Então, vamos ver aqui. Determinante A, que é dessa primeira. 4 vezes 3, né? Menos 6 vezes 8. Só que é o determinante A', que eu troquei, né? O 4, 8, eu inverti ele. Inverti o 3, 6, né? Pro 6, 3. Então, inverti a linha, né? Então, o 4, 6 veio para baixo, o 8, 3 veio para cima. O que acontece? Eu vou fazer agora 8 vezes 6, então eu estou multiplicando, o que eu estava multiplicando na volta, agora eu estou multiplicando na ida, por isso que acontece essa inversão de sinal, é como se eu tivesse não, eu literalmente fiz isso, eu inverti as diagonais, né? Então, que era diagonal principal vira diagonal secundária e vice-versa, então por isso que inverte. Propriedade de filas paralelas iguais ou proporcionais. Então, se eu tiver uma matriz com duas linhas ou colunas iguais, o determinante vai ser zero. E isso também é verdade se as linhas forem proporcionais. Então, aqui 2 exemplos diferentes, são duas propriedades em uma só. Então, aqui na matriz A, a gente tem duas linhas iguais, beleza? Então, o que acontece? Por que o determinante fica zero? Porque a ida e a volta são iguais, certo? Então, eu tenho a ida A11 vezes A12 e a volta, né, menos A12 vezes A11. Como a matriz é comutativa, né, dá mesmo. É a matriz da multiplicação. Então, A11 vezes A12 é a mesma coisa que A12 vezes A11, só acaba zerando. A mesma coisa acontece quando é proporcional, pelo mesmo motivo. Então, basicamente, você pega a mesma e está multiplicando uma linha, vocês podem reparar que vai dar isso também, porque eu estou multiplicando a mesma coisa. Por isso que essa propriedade é válida. Propriedade da multiplicação de matrizes. Essa aqui é um pouquinho mais chatinha, mas basicamente a ideia é a seguinte. Se eu tenho uma matriz A e uma matriz B, que eu consigo multiplicar entre elas, né? O determinante da matriz
A vezes o determinante da matriz B vai ser a mesma coisa que o determinante da matriz A vezes B. Então, aqui é uma demonstraçãozinha. Então, tem a matriz A, a matriz B. Eu faço o cálculo do determinante da matriz A, também fazendo tão simples quanto ida, né, menos volta. Eu acho menos 27. E da matriz B, eu acho 8. E aí, a vezes, determinante A vezes determinante B dá menos 216. Porém, se vocês calcularem o A vezes B, também fazendo linha por coluna, lembrem disso, né? Então, 2 vezes 2, 3 vezes 1 menos 2. Então, 2 vezes 1, 3 vezes menos 2. Só lembrando rapidamente, vocês fazem as continhas. A gente chega nessa matriz final aqui, que se eu calcular o determinante dela, vai dar menos 216. Ai, gente, é tanto assunto, eu tô muito triste, que eu tô passando tão rápido, eu vou tão rápido por isso. Mas quando a gente passar os exercícios sérios, tirem dúvidas, porque vale a pena. Eu fico especialmente triste porque eu adoro matrizes. E, por fim, eu acho que essa última propriedade, é bem interessante ver também, que vocês podem, enfim, testar em casa, é a propriedade que eu estou chamando aqui de ajuste da matriz. Então, se a gente tem uma matriz M qualquer, e a gente soma uma linha ou uma coluna a outra linha ou coluna, que foi multiplicado por um número ou não, enfim, você fica somando, né? Você poderia ter também multiplicado por 1, ou seja, ser a mesma coisa. O determinante não vai ser alterado. Então, você tem aqui essa primeira, né? Que tem, enfim, 1, 2, 2, 2, 1, 4, 3, 2, 3. E aqui eu tô pegando exatamente a mesma, reparem aqui, 1, 2, 2, 2, 1, 4 e 3, 2, 3. E eu tô somando na primeira coluna a segunda coluna, porém multiplicada por 2. E aí, o que essa propriedade nos diz é que o determinante vai ficar igual. E a ideia é exatamente a mesma ideia que a gente falou antes. Porque o que a gente está alterando acaba não alterando a ida e a volta no frigir dos ovos, né? Então, vocês podem fazer as continhas e vocês vão chegar ao mesmo determinante. Isso aqui vale sempre. Eu passei um pouquinho, 5 minutos. Eu sei que acabou ficando meio corrida essa parte, então tirem dúvidas. A gente vai mandar esse material para vocês. E essa aqui é o extra do determinante de ordens superiores, que eu falo um pouquinho do teorema de Laplace, para vocês conseguirem fazer determinante de 4x4, 5x5 e assim por diante. Mas lembrem-se, essa parte não é tão importante, porque não cai tanto. Então, eu recomendaria que vocês fizessem outros exercícios. Esse aqui é só, sei lá, caso você tenha uma segunda fase difícil, alguma coisa que cai em matemática, como o Guilherme, talvez valha a pena. Beleza? Acho que é isso, gente, por hoje. Eu vou parar a gravação. Por favor, tirem dúvidas. Sério, a aula de hoje foi super corrida e tem muita